Fala, meus amigos, tudo bem? Dutrinha na área, vamos embora, sempre acreditando no processo. Será que praticantes de CrossFit se lesionam mais do que indivíduos que praticam outras modalidades, essas modalidades mais populares como corrida, futebol? E aí, o que é que você acha? Sim, o CrossFit, na verdade, indivíduos que praticam CrossFit se lesionam mais do que indivíduos que praticam, por exemplo, corrida e futebol. Mas isso é uma longa discussão e eu vou discorrer para vocês aqui nesse vídeo. Mas antes disso, eu queria que vocês dessem uma moral à Dutrinha, batessem a palminha, curtissem. Esse vídeo também vai para o meu canal do YouTube. Então dá uma moral para esse vídeo conseguir realmente um maior alcance. Manda um abraço Dutrinha, uma palminha que vai ajudar bastante. Vamos lá! O CrossFit é uma modalidade de condicionamento extremo. Então realmente exige muito do praticante. Tem um poder de conquistar a adesão de muitos adeptos e principalmente o senso de comunidade. É incrível, né? O indivíduo, quando começa a praticar CrossFit, os amigos dele passam a ser os amigos do boxe de CrossFit. Ele só fala em CrossFit, ele não sai na sexta-feira porque tem treino no sábado. Enfim, a vida dele gira ao redor da modalidade. Isso é muito bacana, porque ajuda nessa conquista da adesão e nesse senso de grupo, nesse senso de comunidade. Mas as pessoas que passam na frente do CrossFit, de um boxe, por exemplo, e observam aqueles praticantes elevando carga acima da cabeça, aquele impacto dos movimentos ginásticos, né? Aqueles movimentos rápidos, aqueles movimentos bruscos, aqueles saltos nas caixas, box jump e outras especificidades da modalidade. Realmente, esses indivíduos que são leigos, que nunca praticaram, e se for sedentário principalmente, ele vai se assustar. Ele vai ficar um pouco assustado com o que está vendo ali dentro do boxe. Mas, para a gente pensar em lesões esportivas e para a gente comparar o CrossFit, as lesões do CrossFit, com lesões existentes em outras modalidades, nós não podemos levar em consideração a sensação subjetiva do indivíduo comum ali que só viu o CrossFit pela TV, principalmente até profissionais de saúde, né? A gente vê muito profissionais de saúde julgando e condenando o CrossFit sem ter o mínimo conhecimento, sem ir em busca realmente do que nós temos em evidências científicas sobre a modalidade. Então isso é uma discussão muito mais aprofundada. Nós temos que avaliar os dados existentes, os dados dos estudos que avaliaram a epidemiologia da modalidade CrossFit e comparar com os estudos que avaliaram a epidemiologia de outras modalidades. Então vamos lá. Para compararmos essas lesões envolvidas em diversas modalidades, nós temos algumas variáveis. Como, por exemplo, localização geográfica. Será que os atletas que treinam CrossFit, será que os atletas que correm aqui no Brasil, os corredores de rua, eles têm as mesmas características das lesões dos atletas americanos, dos atletas europeus? Isso é uma variável. Outra, por exemplo, é a cultura. Será que os atletas de CrossFit têm a mesma cultura competitiva dos atletas americanos, dos atletas da Europa, dos asiáticos? Enfim, essas são algumas variáveis, eu podia citar inúmeras para vocês. Então, quando a gente, pensando em facilidades para compararmos essas lesões existentes em modalidades diferentes, nós temos que avaliar a qualidade metodológica da pesquisa e nós temos que avaliar as pesquisas que trouxeram a taxa de incidência. A taxa de incidência é o número de lesões a cada 1000 horas de exposição ao esporte. Então, desta forma, a gente consegue ter um mínimo comparativo ali das modalidades esportivas em relação às lesões relacionadas ao esporte praticado. O grande problema está aí. Então, esse artigo aqui acima foi uma revisão que avaliou se realmente as lesões esportivas são mais comuns no CrossFit do que em outras modalidades. Eu vou até ler para vocês a conclusão desse artigo. Então, evidências atuais sugerem que o risco de lesão
do treinamento do CrossFit é comparável ao levantamento de peso olímpico, à corrida de longa distância, ao atletismo, ao rugby, ao futebol, ao hóquei no gelo, à ginástica e futebol americano. Lesões no ombro parecem ser tanto mais comuns no CrossFit. No entanto, a certeza dessa conclusão é questionável, dada a falta de randomização, controle e treinamento uniforme entre os atletas e entre os estudos também, a uniformidade entre os estudos revisados, ok? Agora, olha que interessante. Esse artigo aqui, que foi, eu acho que o pontapé inicial para essa discussão, que na minha opinião, não é uma discussão tão razoável, não é? O CrossFit, ele tem vários benefícios. Mas vamos lá. Ele trouxe apenas 3 pesquisas sobre o CrossFit. Então essa revisão trouxe várias pesquisas sobre outras modalidades, todas essas modalidades que eu acabei de citar para vocês, e trouxe apenas 3 publicações sobre epidemiologia das lesões esportivas no CrossFit. E aí é que está o problema. Dessas 3, 2 eram estudos transversais, onde foi distribuído um questionário eletrônico e os próprios atletas responderam esse questionário, relatando as lesões que eles apresentaram nos 6 meses anteriores à pesquisa. Então, 6 meses atrás, quais foram as lesões que você foi acometido. Tinha uma série de questões também relacionadas à modalidade e relacionadas ao treinamento, lógico, para trazer alguns dados no final. O outro foi um artigo onde avaliou prontuários do Departamento Médico do Exército Americano. Então aí é que está o problema. Apenas 3 estudos. Os estudos, na minha opinião, de baixa qualidade para trazer taxa de incidência. Então, realmente, o ideal é um estudo que acompanhe durante um tempo, que são chamados estudos prospectivos. Então, na minha opinião, o ideal era que fossem estudos de corte prospectivos, para trazer realmente a taxa de incidência de lesões do CrossFit. Porque olha que interessante, eles compararam estudos transversais, né, estudos de questionário, onde foi avaliado, confiando apenas na memória do atleta, através de um questionário, onde foi avaliado a epidemiologia das lesões do CrossFit, e compararam com estudos de corte prospectivos de outras modalidades. Então, quando a gente tem um estudo de corte prospectivo, esse tipo de delineamento, ele chega mais próximo da realidade da epidemiologia das lesões esportivas. Então, se nós temos estudos de corte avaliando as lesões de outra modalidade, e a gente compara com estudos transversais, que confia ali apenas na memória dos atletas, ou que foi avaliar apenas prontuários, não houve um acompanhamento deste ponto em diante, um acompanhamento prospectivo dos atletas, nós vamos ter realmente menos lesões. A probabilidade é muito maior de a gente observar menos lesões nesses estudos transversais. Em 2020, Gardner e colaboradores também publicaram uma revisão sobre a epidemiologia das lesões no CrossFit e trouxe a mesma taxa de incidência de 0,2 a 3,3 lesões a cada 1000 horas de exposição. Mas olha que interessante, novamente, só levou em consideração aqueles estudos transversais e aquele que avaliou o prontuário do Departamento Médico do Exército Americano. Mas, no mesmo ano de 2020, nós tivemos uma publicação que, na minha opinião, é o melhor estudo que avalia a epidemiologia das lesões do CrossFit, que foi um estudo realizado por brasileiros, com atletas brasileiros, ou seja, reflete toda a nossa realidade, né, dos atletas que nós atendemos brasileiros, que avaliou, que acompanhou de forma prospectiva, foi um estudo de corte prospectivo de 12 semanas, acompanhou mais de 500 atletas e semanalmente eles realizaram essa mesma entrevista com os atletas. Então conseguiram detectar bem
mais lesões do que os outros estudos. Lógico, o estudo de corte prospectivo, quando se fala de taxa de incidência, ele chega mais próximo da realidade. Então, quanto mais inadequada a metodologia utilizada para uma pergunta clínica, mais positivo vai ser o resultado. Então, quanto mais estudos transversais nós realizarmos em atletas de CrossFit atrás de uma taxa de incidência, nós vamos encontrar uma taxa de incidência baixa. Mas quando utilizamos um estudo de corte prospectivo, nós chegamos mais próximo da realidade. E olha que interessante, esse estudo realizado por brasileiros, em atletas brasileiros, que acompanhou durante 12 semanas, 3 meses, mais de 500 atletas, encontrou 18,9, ou seja, quase 19 lesões a cada 1.000 horas de exposição ao CrossFit. Isso é muito, isso é mais do que futebol profissional, isso é mais do que corrida. Então, entre muitos estudos, né, com uma metodologia inadequada, que trazem incidência de lesões, e esse estudo de corte prospectivo, que na minha opinião é o melhor que existe até hoje, eu fico com esse. Então, diante disso, o CrossFit tem quase 19 lesões a cada 1.000 horas de treino. Então ele lesiona, os praticantes de CrossFit se lesionam mais do que atletas de modalidades mais conhecidas como corrida e futebol, que foi essa comparação que eu trouxe para vocês. Nós temos esse outro estudo de corte prospectivo, que foi publicado, foi avaliado, foi acompanhado os atletas iniciantes de CrossFit. Então eles fizeram um programa de iniciação do CrossFit e acompanharam durante 8 semanas. E os atletas iniciantes, não abrangeu toda a população de atletas de CrossFit, esses atletas iniciantes aqui, eles apresentaram 9,5 lesões a cada 1.000 horas. Mas eu continuo defendendo que eu fico lá com o primeiro estudo de corte prospectivo, levando em consideração esses dados desse estudo de corte prospectivo que foi realizado aqui no Brasil com atletas brasileiros, mais de 500 atletas, que foi avaliado semanalmente durante 12 semanas, que encontrou quase 19 lesões a cada 1.000 horas de treino. Eu trago para vocês agora uma revisão sistemática que foi publicada agora em 2021, que eles já trazem, já inclui esse estudo de corte prospectivo, e traz, não é mais de 0,2 a 3,3 lesões, não, a cada 1.000 horas. O CrossFit tem essa variável de 0,2 a 18,9 lesões por 1.000 horas. Então, não basta a gente levar em consideração apenas o montante das evidências. A gente tem que levar em consideração a consistência da evidência e a evidência mais atual. E para fazer um comparativo, eu trouxe para vocês alguns estudos de corte prospectivos que avaliaram a taxa de incidência em outras modalidades. Por exemplo, esse aqui avaliou as lesões em atletas de corrida de trilha, em corredores de trilha, e trouxe o quê? 10,7 lesões a cada 1.000 horas, é menos do que o CrossFit. Foi publicado em 2017. Nós temos um outro estudo de corte prospectivo que foi publicado em 2013 aqui, que avaliou a incidência, a taxa de incidência em 200 corredores, estudo de corte prospectivo, e verificou que existiu 10 lesões a cada 1.000 horas de treino. Olha que interessante, 10 lesões a cada 1.000 horas de treino em corredores recreacionais. Quando a gente avalia os estudos transversais que buscam a taxa de incidência, a gente tem na corrida 4 lesões a cada 1.000 horas, 7 lesões a cada 1.000 horas, 5 lesões a cada 1.000 horas, sempre um pouco menos. Esse estudo de corte prospectivo chegou mais próximo da realidade e trouxe 10 lesões a cada 1.000 horas. E eu trago para vocês também, ainda corredores, essa revisão sistemática que incluiu apenas estudos de corte prospectivos e ensaios controlados aleatorizados que buscaram, que trouxeram, que observaram a taxa de incidência a cada 1.000 horas de treino, né? O número de lesões a cada 1.000 horas de treino, a taxa de incidência.
E olha o que eles verificaram. Ó, corredores iniciantes têm um risco significativamente maior do que os corredores mais experientes. Então, os iniciantes têm 17 lesões a cada 1000 horas de treino. E os corredores mais experientes apresentam a taxa de incidência de 7,7. Ok? Então, vamos lá. Vamos comparar agora com futebol. Então, no futebol, eu escolhi um estudo de corte prospectivo onde acompanhou 10 equipes do futebol profissional inglês. Foram 243 jogadores que foram acompanhados durante toda uma temporada. E sabe qual foi a taxa de incidência, mesmo esses atletas sendo jogadores profissionais? 9,11 lesões a cada 1000 horas de treino. Então, bem menos do que atletas de CrossFit que a gente viu que bate ali 18,9 lesões a cada 1000 horas de treino. Quase 19 lesões a cada 1000 horas de treino. Então, vocês observaram que quando nós queremos comparar modalidades, nós observamos as lesões esportivas encontradas a cada 1000 horas de exposição e que o ideal é nós observarmos os cortes prospectivos. E quando observamos esses cortes prospectivos, nós verificamos que o CrossFit tem 18,9 lesões, quase 19 lesões por 1000 horas de exposição. A corrida nós ficamos ali entre 7 e 10 lesões a cada 1000 horas de exposição. E o futebol profissional inglês, nós verificamos que tem 9,11 lesões a cada 1000 horas de exposição ao esporte. Mas eu acredito que isso é uma discussão meramente técnica. Então, quando falamos de CrossFit, nós temos que enaltecer o aspecto positivo, né? Das 10 habilidades existentes no corpo humano, se eu não me engano, são 10. O CrossFit melhora 7 ou 8 dessas habilidades: condicionamento cardiorrespiratório, força, resistência, agilidade e equilíbrio. Então, a modalidade CrossFit, ela também tem uma adesão absurda dos praticantes, um senso de comunidade. Isso faz com que esses indivíduos que iniciam o CrossFit tenham uma probabilidade maior de continuar na atividade esportiva. Muitos eram sedentários. Então o CrossFit salva vidas. Isso que nós temos que enaltecer nessa modalidade. Se uma modalidade lesiona um pouco mais ou um pouco menos do que as outras, é meramente uma discussão técnica para nós que trabalhamos com esportes. Eu espero que vocês tenham gostado. Abraço, manda um comentário aqui, dá sua opinião, pode discordar, estou aberto a questionamentos. Novamente abraço e acredite no processo.